Pai, Filha HQs. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Américo, do canal Pai e Filha HQs, e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, cara que manja muito de HQs e o cara tem um vasto conhecimento mesmo, e um cara que gosta muito do Incrível Hulk. Eu também gosto, né? Estamos aqui com o meu amigo de longa data, Eduardo dos Santos. Boa noite, Edu. Boa noite, Luciano. Prazer ter você aqui com a gente bateu um papo sobre o nosso Hulk aqui, né? Esse grande herói da Marvel Comics, que até muitas vezes é colocado como um anti-herói, né? Mas nós sabemos que ele não é, né? Os grandes feitos que o Hulk já fez aí ao longo dos anos. É um personagem da Marvel Comics. É isso mesmo, Du? Isso, da Marvel Comics. Criado pelo mestre, o Rei, o Jack Kirby e o Stan Lee. Exatamente. Du, como é que foi o conceito da criação do Hulk? Fala pra nós um pouquinho. Bom, você sabe que na Marvel eles tinham uma coisa assim de querer uma coisa assim um pouco mais pé no chão. Por isso que o primeiro heróis deles são o Quarteto Fantástico e Isso. eles não tinham identidade secreta, eles não usavam máscaras. Então eles seguiam mais por essa linha. A Marvel ela tinha bastante experiência em histórias de terror. Tanto que o Groot mesmo, a primeira vez que ele aparece é numa história de terror, acho que dos anos 50, 60. Mas daí, se eu não me engano, ele é o terceiro Hulk da Marvel. Que os outros dois anteriores a ele são histórias de terror. Então eles queriam fazer uma coisa... A ideia que veio na cabeça de Stan Lee era uma coisa tipo... Ah, vamos misturar o Dr. Jekyll, o Mr. Hyde com o Frankenstein. Tanto que você olha na aparência do Hulk, ele lembra muito o Frankenstein antigo. Ô, Du, só vou Então mudar ele um é pouquinho aqui. Ô, Du, rapidinho, você vai contar aqui, mas eu vou mudar só a câmera aqui. o ângulo aí da câmera. Isso. Dá uma Tá mudada aqui. certo. Se quiser mudar também, agora. Que eu já fiz uma coisa aqui, vamos ver se... Então, daí eles queriam uma coisa assim... Ah, como que seria alguém que ganhasse poderes, mas ao mesmo tempo ele fosse perseguido, ele tivesse que esconder isso tal. Então, na primeira história do Hulk, ele é aquele cientista que ele é odiado pelos militares, porque ele é tudo que um militar não quer ver num homem. Ah, o cara que é fisicamente fraco, fisicamente inferior, mas eles tinham que ter um certo respeito por ele, porque ele estava desenvolvendo uma grande arma que seria usada na Guerra Fria, que é o contexto histórico deles. Isso mesmo. Então, daí o que acontece com o Hulk? Eles definiram que a cor dele ia ser cinza, Exatamente. só que tinha limitações gráficas na época. Então, eles, quando saíram, a primeira Estamos revistinha falando isso na impressional do década de Hulk, 60, né? O Stanley, quando o cara, Jack. 62, 63. Exatamente. Então, quando eles foram imprimir o Hulk pela primeira vez, eles começaram a olhar, cada quadrinho ele saía de uma cor diferente. Ia variando desde o preto até o verde. Aí quando eles bateram o olho, eles falaram, o verde fica legal, né? Sim, Então o Hulk exatamente. começou a aparecer verde. O Hulk ele é lançado em maio de 1962, exatamente, Edu. Ela foi para impressão e teve esse problema aí e ficou verde. E ficou, e vamos falar a verdade. Não que eu gosto muito do Hulk cinza, a personalidade, nós vamos falar sobre hoje, sobre essa personalidade, mas tem que falar, o Hulk verde é Uhum. muito mais legal. Muito mais legal. Ele é conhecido Sim. mundialmente, né? Assim, né? Sim, então, ele tem várias fases, o Hulk. Porque, por exemplo, a minha primeira experiência com o Hulk, tenho 45 anos, cara, sou velho. Então, eram os desenhos desanimados da Marvel e a Exatamente. série do Hulk dos anos 70. Tanto que aquela musiquinha triste lá, The Lonely Man lá, toda vez que eu escuto ela, a primeira coisa que vem na cabeça é um cara com uma mochila andando na estrada. Aquela Que lá era do como Lou terminava. Ferrigno, né? Do Lou Ferrigno e Isso, do Bixby. isso, é. Então eu sempre imagino isso, o Bill Bixby na rua andando de costas com a mochila, às vezes pedindo carona, às vezes só andando. Então essa é a minha É, primeira experiência com o Hulk. Tanto que os desenhos animados da Marvel, para quem nunca assistiu, eles basicamente pegavam as revistas, eles recortavam, montavam e faziam as animações em cima disso. Aí até assim, quando eu era criança, quando saiu um novo desenho do Hulk, uma coisa que eu achava muito estranha naquele outro desenho. Ele virava o Hulk, a roupa rasgava, daí aparecia ele lá, o Hulk, tal, calça rasgada, aí ele voltava a ser o Banner. Quando ele voltava a ser o Banner,
Tava ele de jaleco, de óculos, a camisa, o crachá Essa pergunta dele. vem na cabeça, né? Nossa, eu olhava assim aquilo e falava, mas por quê? A roupa dele não rasgou, a roupa voltou agora. Eu tinha, acho que uns 7, 8 anos de idade quando saiu essa. Acho que devia ser a segunda série do Hulk de desenhos animados. Du, a publicação Foi. do Hulk aqui no Brasil, ela começa na mesma época que o Homem-Aranha, pela Abril, não pela RGE, não estou falando da RGE, tá? Mas pela Abril, elas entram juntas, né? Sim, elas entraram juntas. Eu tinha a edição do Capitão América que apresenta o Hulk, porque a editora Abril pegou e emendou bem nisso. Você tinha uma história do Capitão América junto com o Hulk e terminava a história com o Hulk caindo num buraco atrás do vilão da edição, né? Uhum. Daí a Abril já pega o gancho. Olha, a conclusão dessa história vai ser no nosso lançamento o Incrível Hulk número 1, que foi lançado, como você estava falando, no mesmo mês que o Homem-Aranha. Então, as duas revistas foram lançadas em 1983. Exatamente. Exatamente. E foi um sucesso na época, né, da editora Abril, ao lançar os dois personagens, porque na época os dois personagens eram os mais conhecidos da Marvel, né? Sim, os Na dois tinham época. seriado live action. Os dois tinham na época. Exatamente. Então eles eram bem O Hulk conhecidos. do Lou Ferrigno e o Bill Bixby, né? E o Homem-Aranha do Jim Hammond, né? O ator Jim Hammond, que fazia o Homem-Aranha, que eu achava muito bacana também. Esse ator Jim Hammond foi usado como base para o desenho dos anos 90 do Homem-Aranha também. Né? Exatamente. Inclusive, a dele, fisionomia é a mesma. É a mesma. E o legal também, que nos anos 90 lançou um desenho apesar de a gente estar falando do Hulk, mas eu tenho que falar sobre isso. Lança na década de 90 um dos melhores desenhos do Homem-Aranha, que é a série animada. E o segundo desenho lançado por causa do sucesso desse Homem-Aranha é o Incrível Hulk, de 1996 também. Né, que acho que, se eu não me engano, teve 3 temporadas. Se alguém quiser entrar e falar para nós que quantas temporadas foi, mas eu acredito que teve 3 temporadas, que foi para mim também muito bacana. Inclusive agora tem no Disney Plus tem a série do Hulk lá do desenho, muito bacana mesmo. Que foi lançado também 2 anos depois da série animada do Homem-Aranha, devido ao sucesso, né? Que começou lá com X-Men, depois veio Homem-Aranha e Exatamente, e essa leva aí. Eu esqueci de mencionar isso. O X-Men tá fazendo muito sucesso na década de 90. É quando lançado o desenho dos X-Men. Que é fantástico também aquele desenho, né? Sim, dificilmente vai ter um desenho melhor dos X-Men. Ô, Du, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Mas por que o que acontece da mente do Bruce ser tão fragmentada? Nós temos o Hulk como tá hoje. O que aconteceu? Porque, na realidade, o interessante é que Stan Lee, eu já vi ele falando isso, que o Hulk não nasceria de um ser humano normal. Apesar do Bruce Banner ser uma pessoa normal, mas não nasceria de uma pessoa normal. É por causa da mente fragmentada dele que nós temos o Hulk. Claro, tem a radiação gama que vem aí, que transforma um outro lado dele. Mas é por causa da mente fragmentada dele, é isso? Seria mais ou menos isso. Ele tem traumas de infância. Na época eles não mostraram muito isso, mas na época que eu comecei a ler quadrinhos, acho que foi no número 63 de Abril. É uma revista que tem o Hulk na frente e tem tipo uma explosão no fundo. É na época que ele tinha sido banido pelo Doutor Estranho para a Encruzilhada. Que é uma das melhores fases do herói. Sim. Aí tem uma manifestação de coisas assim que só o Hulk vê. Ele vê um bonequinho que eles chamam de guardião, vê um monstrinho que chamam de duende, e vê uma estrela, que é a luz lá, que acaba guiando o Hulk, né? Que eles falam que um é o instinto de sobrevivência, o outro é a sabedoria dele, a inteligência, e o outro é toda a raiva que ele sente. Exatamente. Então, foi o Bill Mantlo. Foi o Bill Mantlo que escreveu essa história. Então ele coloca assim, o Banner ele nasce e foi um parto complicado. Então, para os médicos fazerem o parto dele, precisavam de autorização do pai dele, porque corria risco. A mãe dele podia morrer e tal, Rebecca Banner. Então, isso. É feito o parto, e até eles mostram assim, nasce um monstro. É o nome da história. E o pai dele é cismado. Ele é um monstro, ele é um monstro. Porque o pai dele era um cientista que trabalhava com radiação. Então,
o pai dele tem ciúme dele, porque acha que ele roubou a atenção que ele recebia da mulher. Então ele começa a maltratar o Banner, sempre. E ele só recebe carinho da mãe dele. E outro lugar que ele acaba recebendo um pouco de carinho é quando ele vai passar férias na casa dos tios. No Isso. caso, que é com a prima dele, a Jennifer Walters. Uhum. Que no futuro vai ser uma advogada e vai ser bem importante também. Exatamente. Inclusive vai ter a série dela agora. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero ver como vão fazer. Também quero ver. A série dela, eu gostava muito da série do Bernie. Inclusive, é cogitado o Hulk aparecer, né? Não dá pra fazer a série dela sem o Hulk não aparecer, né? Sim, tem que colocar o Hulk na origem. Aí o que acontece com o Hulk, com o Banner em seguida? Numa noite de Natal, ele ganhou um kit de peças assim para montar estruturas, né? E era um brinquedo assim que não é qualquer criança que sabe brincar e montar uma estrutura. E ele era pequenininho, ele devia ter uns 4, 5 anos de idade. Então ele desce de noite, ele olha o presente dele, ele fica, nossa, que legal, ele começa a desmontar tudo, e ele monta uma estrutura bem complexa. O pai dele, quando vê aquilo, fica doido. Fala, não, você é um monstro mesmo, eu sabia, eu devia ter matado você. E Exatamente. pega e chuta o brinquedo, bate nele. A mãe dele tenta socorrer, ele bate na mãe também. Aí fica esse clima assim. E sempre mostra assim: o Banner, o pai dele maltrata ele, ele se reprime. Só que daí mostra como se fosse o Hulk, como se fosse um espectro assim em volta dele, o Hulk irado. Tipo, a vontade do Hulk atacar. Exatamente. Então, só que ele era uma criança, né? Uhum. Ele era uma criança, ele tinha essas vontades, mas ele não fazia. Até ele fala assim que os sentimentos são ruins, então ele sempre reprime todos os sentimentos dele. Que os autores futuros vão usar isso também para criar, tipo, explicar o Hulk cinza, por que tem essa diferença do Hulk cinza para o Hulk verde, e isso vai sendo expandido cada vez mais. Mas aí o que acontece? Chega um dia que numa dessas brigas, o Brian Banner mata a esposa dele. Exatamente. Ele chega até para ele não ser julgado, ele chega a pegar e fazer pressão psicológica no Bruce. Fala, olha, isso vai acontecer, é assim, 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 e ele aceita, ele conta o que o pai dele mandou. Então ele cresce reprimido, ele vai lá para a faculdade, e na faculdade ele também tem alguns problemas lá. Porque ele tem vontade de fazer alguma... Primeiramente porque ele era um CDFzinho magricela também, né? Ele sofreu muita provocação, né, por meio dos valentões na época também. Porque ele era toda a sua personalidade, né? Inteligentíssimo Bruce Banner, né? Uhum. Na Imortal Hulk, ele encontra uma professora dele da faculdade. E a professora... Série fantástica, viu? Série fantástica, a Imortal Hulk lançada aqui. Aí quando ele fala assim, eu sempre fui o seu aluno favorito. A velhinha corrige, não, você era o mais inteligente. A favorita era a fulana. Então, ele era aquele cara que se destacava pela inteligência dele. Numa das séries ele fala que quando ele vai fazer a Bomba Gama, ele já tem vários doutorados. Ele é Em histórias posteriores também eles comentam que o Tony Stark tinha ciúme dele. Pela inteligência dele. Tanto é que se você tem uma história dos Illuminati, não que o Hulk faça parte dos Illuminati, né? Mas tem uma das cenas das HQs falam que eram os 5 inteligentes, né? Que era o Homem de Ferro, o Hulk, né? Dr. Banner, o Dr. Richards, que é o Homem Elástico, o Senhor Fantástico, perdão, o Dr. Doom, né? O Dr. Destino, né? O Victor Von Doom também, e agora eu não vou lembrar o outro. Que era acho que o Hank Pym. Hank Pym, exatamente. Né? Verdade. Que é o Homem-Formiga ou Gigante, Jaqueta Amarela, o que você precisar, o que você decidir aí quem ele é. Exatamente, eram os 5, né? Que são os mais inteligentes da Marvel. Ideia, né? Oi? O Hank Pym também não é muito normal das ideias. Não é muito bem das ideias, não. E, Du, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Nós tivemos essa fragmentação do Hulk, tanto é que ele já tinha vários doutorados e tudo mais. Mas com relação ao teste de explosão gama, né, que aconteceu com o Dr. Banner para ele se transformar no Hulk, o que acontece naquele momento ali? O que acontece naquele momento é mais ou menos o seguinte. Estava tudo preparado para explodir, tudo. Aí entra um rapaz lá que foi desafiado pelos amigos. Você não tem coragem de ir lá onde eles estão fazendo teste de bomba.
E o rapaz vai e fica lá. O Banner, quando vê aquilo, ele fica, não, eu tenho que salvar o rapaz, tem que levar na trincheira. E eles suspendem a contagem regressiva. Só que daí, quando o Banner pega o Rick Jones, vai jogar no lugar lá para eles ficarem seguros, tinha um agente, um espião lá, que detona a bomba. Então ele recebe toda aquela carga de energia gama, e o que era suficiente para matar uma pessoa, só que ele não morre. Quando ele acorda à noite, ele está no quarto dele, o Rick Jones está do lado, está preocupado com ele, eles começam a conversar, ele começa a ficar nervoso, irritado, e é a primeira vez que ele se transforma no Hulk. Bem isso mesmo. Então, o que a energia gama fez, eu acho que é na cronologia atual que eles explicam isso. Na verdade, ligou ele com uma outra dimensão. Isso. Então, ele é ligado com uma energia muito grande e tal. Então, quem lê o Hulk Imortal vai descobrir o que é a Porta Verde. E por que o Hulk é imortal. Exatamente. O Hulk é imortal, o Banner não é. Exatamente. Por isso que nós temos aqui no Futuro Imperfeito mesmo, né? Que eu tenho aqui, ó. Futuro Imperfeito. Que pra mim é a melhor história do Hulk. É melhor, na minha opinião. Não que Mortal Hulk não seja, tá? Não seja boa a fase do Hulk atual. Mas pra mim essa aqui é a melhor história do Hulk. Futuro Imperfeito. A história fechada eu acho que é a melhor mesmo. Mostra o que o Hulk da época podia se tornar. Exatamente. Então, nessa história aqui, o Hulk no seu potencial, ele acaba com toda a Marvel, né? Nós vemos aqui em Futuro Imperfeito. É recomendadíssimo, quem quiser acompanhar isso aqui, ler, procurar para achar. Muito bom. Hulk Futuro Imperfeito. Muito bom mesmo. Tanto é que aqui, ó, eu tenho uma história, né, dentro dessa Futuro Imperfeito, tem uma história aqui, o Hulk, o Último Titã. E aqui o Dr. Banner, bem velhinho já, não sei se dá pra galera ver aí, ó, o Hulk velhinho, ele tenta se matar, o Dr. Banner. E ele tem essa teoria que matando ele, mataria o Hulk. Porém, toda vez que ele tenta se matar, ele acaba se transformando no Hulk. E aí nunca vai conseguir se matar, lógico, né? Então, a transformação do Hulk, do jeito que ele começou e do jeito que o Imortal Hulk passa para nós hoje, o Hulk tem um poder, sim. E não é aquilo mostrado que a gente viu em Guerra Infinita, que o Hulk toma um pau do Thanos sem ele estar com as joias do infinito. Aquilo lá não existe. Sim, é porque é aquele negócio assim, o Thanos dos quadrinhos, ele é mais poderoso que o do MCU. Ele é muito mais poderoso. E tem uma história que ele está enfrentando o campeão, e ele fala, e nos pensamentos dele tá assim, enfrentar o campeão usando uma joia do infinito é terrível, deve ser a mesma sensação de enfrentar a criatura terráquea Hulk, um confronto que eu sempre evitei. Thanos, que é Thanos em busca do poder. Thanos em busca do poder. Ele vai enfrentar uma criatura que vai para qualquer lugar e bate em todo mundo. A criatura está com uma joia do infinito, a joia do poder. O poder dele é ilimitado. E ele fala, isso deve ser igual enfrentar o Hulk. Uma coisa que eu evito. Ele evita enfrentar o Hulk. Exatamente. Não que a gente não queria que o Thanos não vencesse o Hulk, né? Não é isso. Mas a forma como foi. Apesar do filme ser muito bom, eu gosto muito de Guerra Infinita. Guerra Infinita, né? O filme mas o jeito como foi tratado ali o Hulk, a forma da sua fraqueza é muito grande, né? O Thanos, que nem você falou, o Thanos mesmo já falou em Busca do Poder, que é fantástico. Quem tiver oportunidade de ler, 2 edições. Ela saiu também em Guerra Infinita da Panini. Elas saíram juntas, tá? Mas quem quiser achar em sebos, talvez ache. Thanos em Busca do Poder é uma capa dourada. Vou colocar depois para vocês aqui quando eu for lançar esse vídeo no YouTube. É muito boa mesmo. É quando o Thanos vai atrás das 6 joias espirituais. Apesar de a gente estar falando do Hulk, tivemos que introduzir isso aqui do Thanos. Sim. Aí o que vai acontecer com o Hulk? Essa carga de radiação gama faz essa ligação do Banner com uma outra dimensão e a energia acaba liberando uma das personalidades dele. Se a gente pegar as primeiras histórias, vai ver que o Hulk ele é mais articulado. Ele só é bem como se fosse assim, uma pessoa muito mal-humorada que não leva nenhum desaforo. Só que depois eles começaram assim, que é o Hulk que eu mais gosto. É o que grita, Hulk esmaga, Hulk isso, Hulk aquilo. Aqui, ó, Hulk cinza aqui, ó, pra vocês verem. Sim.
A luz talvez atrapalhe um pouquinho aqui. Tá? É o Hulk cinza que nós vimos nas primeiras edições, que foi lançado um pouquinho depois, mais para frente, é lançado por Todd McFarlane aqui, ó, e Peter David. A gente vai chegar nessa parte aqui também, falando sobre isso. Então, daí ele fica com isso. Conforme vão avançando as histórias do Hulk, ele vai ficando cada vez mais selvagem, que é aquele Hulk que eu acho que seria o mais clássico, que é quando eu comecei a ler as histórias dele. É o que grita, Hulk esmaga, Hulk, homenzinhos perseguem Hulk, Hulk é o mais forte que existe. Então ele falava assim, tem uma história que ele enfrenta um inimigo dele, o Tiranos, que o Tiranos está dentro de uma montanha, o Hulk começa a destruir a montanha, e quando ela quebra, ele olha assim, é máquina idiota, igual as máquinas que Banner faz, Hulk esmaga. E o Hulk era assim, era a força bruta mesmo. Força bruta mesmo, a força, tanto é que ele é conhecido como uma força da natureza, né? Sim. Igual, tem aquela que eles falam que o Thor ele nunca usa mais do que um terço da força dele, porque ele não quer superar os amigos dele, a equipe dele, tudo. Ele nunca vai usar mais do que o necessário. Mas eu acho que quando ele luta com o Hulk, ele se libera um pouco mais. Porque em força bruta, o Hulk supera o Thor. Isso mesmo. Não, eu acho que no universo Marvel não existe um ser mais forte que o Hulk. Podem falar do fanático, talvez da Pedra Sitorak, do seu poder mutante, mutante latente com o poder da Pedra da Joia Sitorak, ele se torna forte. Mas nunca esqueça que o Hulk cada vez mais, se a luta se estender, mais forte ele vai ficando, ou seja, é uma coisa insuperável. Imortal Hulk explica muito bem isso para nós, a força do Hulk. A primeira vez que ele luta... A primeira vez que ele luta com o Wolverine, que é na fase lá do Todd McFarlane desenhando, o Hulk chega por trás do Wolverine, o Wolverine acerta um golpe nele, depois pede desculpa, pensei que era outro. Só que daí o Hulk, não, você já brigou comigo, agora vamos continuar. Exatamente. E ele, o Wolverine tenta fugir até que uma hora liberta aquele lado animal dele. E libertou aquele lado animal, já era. O que tiver na frente, ele arrebenta. E ele vai pra cima do Hulk, ele derruba o Hulk. Quando ele pensa em vencer o Hulk, que ele se acalma um pouco, ele sai de perto, quando ele olha para trás, o Hulk tá levantando de novo. E o legal é que nessa daí o Wolverine mesmo fala. O Wolverine mesmo fala, ele percebe que o peito do Hulk fechando. Aí o Hulk fala para ele, vamos tentar de novo? Só que daí ele fala assim, que ele tá percebendo que o Hulk tá ficando mais nervoso e que cada vez tá ficando mais difícil cortar e tá cicatrizando cada vez mais rápido. Exatamente. Daí ele falou, por isso que das outras vezes que eu enfrentei ele, o Hulk verde, que é a versão fisicamente seria mais forte que a cinza, por isso que eu achava que não conseguia cortar ele. Na verdade ele cortava, mas ele cicatrizava tão rápido que não dava tempo nem de ver o corte, nem de sangrar. É o fator de cura mais forte da... O fator de cura dele é absurdo. É o fator de cura mais forte da editora Marvel, né? Tem uma história que ele enfrenta o Vector dos alienígenas, que o Vector tem o poder de repelir as coisas. E ele usa o poder dele contra o Hulk. Concentra todo o poder no Hulk. O que ele faz, ele arranca a pele do Hulk. Toda a pele dele. Aí o Hulk vai indo pra cima, perde toda a pele, continua avançando, dá um soco nele. Assim que ele derruba o Vector, ele cai no chão. Só que daí chega os aliados do Hulk e falam, nossa, a gente precisa cuidar dele. Ele falou, não, só precisa de um tempo. E a pele dele cresce de novo. Exatamente. Acho que isso daí é na época do Panteão ainda, não é? Isso, é na época do Panteão. Acho que é quando os alienígenas... Eu não lembro se eles estão invadindo. Eu acho que eles estão invadindo a sede do Panteão e quem está liderando tudo é o líder. Exatamente. O Hulk, falando no fantástico, líder, é uma ideia. Fantástico mesmo. Du, uma pessoa que é leiga hoje, quer aprender um pouquinho, ler sobre o Hulk, o que você acha por onde ele deve começar? Eu falaria para a pessoa, hoje tem os maiores clássicos do Hulk que saiu da biblioteca, né, Marvel, né, que vai contar lá os primórdios, mas o cara quer saber um pouquinho mais sobre ela nova. Eu recomendaria o cara ler aqui, ó, Hulk Cinza. Bom, eu ainda não li, mas eu acredito que seja boa. Opa, entrou aqui um amigo meu aqui do Guia de HQs, Renan. Obrigado, boa noite. Esse cara, a gente fez uma live domingo passado falando sobre o Homem-Aranha. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Então, eu recomendo aqui, ó, quem que está querendo ler hoje Hulk, quer saber um pouquinho mais, ou procurando na Biblioteca Marvel, que foi lançado pela Panini, ou aqui Hulk Cinza. É um resumo, tá? Muito boa essa aqui, escrita por
Jeff Loeb e Tim Sale, que é a dupla, né, que vem fazendo que faz a quadrilogia das cores. Falamos sobre isso semana passada, que ele fez Homem-Aranha Azul, Hulk Cinza, Demolidor Amarelo e Capitão América Branco, né? É muito bom isso daqui. Então eu recomendo a pessoa que quer começar a ler Hulk, leia aqui. Você tem alguma outra recomendação, Du? Olha, o meu problema nisso é que eu comecei a ler na época da Abril, né? Quando eu comecei a acompanhar o Hulk mesmo, ele estava na fase do John Byrne. E Ah, eu tá, a comecei a ir divisão. atrás. A fase da divisão. Nós vamos falar sobre isso Isso. agora. Então eu comecei a acompanhar nessa parte. Então é o carinho que eu tenho pelo formatinho. Porque eu peguei toda aquela fase do Hulk Nostalgia até o pura, né? final. É muita nostalgia, cara. Muita nostalgia. Então é toda aquela fase do Hulk. Tanto que foi o único gibi da Marvel que eu não parei de comprar nunca. Ah, tá. Você tem Ah, todas as edições, então? Você foi acompanhando todas as edições desde a época de 83 não, até. sim. Não, na Eu tô linha que você falando da pagou. época da Que Abril. a fase de John Byrne, se eu não me engano, entra em Hulk 67, né? Da, Isso, da, 67. da, da editora Abril. E ele faz a fase da divisão, que é uma também. Aí que eu quero entrar. A vontade do Dr. Banner sempre de se livrar do Hulk dessa contraparte dele. Né? Acho que foi a primeira vez explorar. Bom, ele já tinha tentado antes dessa vez. Era. Eu acho que era o foco das histórias do Banner. Ele queria encontrar a cura. Ele Exatamente. viu o Hulk como uma coisa assim terrível, ele precisava de uma cura. Tanto que tem uma fase que eu não acompanhei, mas pelo que eu sei, é aquela fase do mundo subatômico, da Jarela. Porque quando ele ia para esse mundo, tinha um efeito nele que o Hulk ficava calmo. Então ele tinha a Exatamente. memória, a personalidade do Banner. Então Exatamente. ele preferia ficar lá. E lá ele encontra um povo que é verde, ou seja, ele se sente totalmente à vontade, ele fica feliz nesse Sim. lugar. Só que infelizmente ela acaba morrendo. E é uma fase assim que eu não acompanhei, então eu não sei como que é. Mas sempre ouvi falar que era uma fase muito legal. Então, igual eu estava falando, eu comecei a ler nos quadrinhos e nos formatinhos da Abril, que apesar dos cortes, das coisas que tinha, o Cortava Hulk era o muito mesmo. único. O Hulk era apesar de ter revista própria, normalmente ele tinha uma história só por edição. Ele nunca teve um Grandes Heróis Marvel, que só depois de velho eu descobri qual era o segredo da Grandes Heróis Marvel, né? Que era adiantar a cronologia dos heróis. E o Hulk e o Capitão América, eles tinham uma cronologia que eles estavam mais adiantados. Então, o Hulk era uma história por mês, duas no máximo, e sempre seguindo nesse ritmo. Isso Tanto mesmo que é no começo, interessante. O Hulk nunca teve uma Grandes Heróis Marvel da editora Abril, verdade. Nunca teve, nunca verdade. teve minissérie, nunca teve nada. Eu acho que a primeira minissérie que eles colocaram foi Futuro Imperfeito. No Futuro Imperfeito. Exatamente. Fora isso, eu acho que teve uma edição especial que era dos Defensores. Que eles enfrentando Sim. lá a criatura lá da dimensão da matéria escura. Na realidade, se você for ver, o Hulk só participou eu acredito que de umas Grandes Heróis Marvel, mas foi com outros personagens, quando eles fizeram aquele novo Quarteto Fantástico, que foi o Hulk, Ah, o sim. Homem-Aranha, o Wolverine e o Motoqueiro Fantasma, né? Eu acho que Sim, foi foi a. muito legal aquilo. Se alguém, se alguém quiser colocar, nos corrigir aí nos comentários, sem problema nenhum, mas eu acredito que era só nessa daí que ele apareceu. E ainda como um coadjuvante, né? Ele não era o principal Sim, ali. não... que era a história do Quarteto Fantástico, não era a história do Hulk, não era a história do Homem-Aranha. Porque também na época as histórias eram mais assim, fechadas. Se você acompanhar só a história do Hulk, igual naquela, acho que é a coleção histórica da Marvel que a Panini lançou, eles pegaram Uhum. justamente essa fase inteira. Então você vai ver nas histórias assim, elas são mais fechadinhas. Os personagens eles interagem, às vezes um participa da história do outro, mas você consegue saber a história do personagem pegando só a revista dele. Eu achava mais Ah, fácil de legal. acompanhar. É. Que eu vi hoje em E aí dia é ele meio passa, ó, assim. e aí, Du, ele vai passando sempre, sempre, sempre falando sobre essa vontade de separar do Hulk, né? Que Sim, o Byrne explorou. A melhor parte da exploração dessa divisão foi a fase do Byrne mesmo, do John Byrne, que ele sai sim. brigado, infelizmente, ele sai brigado com a Marvel e E deixa a não gente um termina a pouquinho na história. mão. E não termina a história. Aí vai, acho que o Bill Sim, Mantlo vai fazer terminar, né? Acho que o Bill Mantlo vai sim, terminar. E ele não vai ficou muito. terminar, mas ele. Apesar do Bill Mantlo ser fantástico, mas não ficou muito bacana ali, né? Sim.
Na época eu não percebi isso, que eu li lá em 89, 90. Mas hoje em dia eu olho para aquelas historinhas, eu vejo assim que. Sabe quando o cara chegou, o bonde andando e eu tenho que resolver isso? Ficou uma Parece, coisa meio estranha. ficou parecendo a Liga da Justiça de 2017, o filme, né? Aham, mais ou menos isso. Porque olha só, a editora Abril ela pega e publica as histórias do Hulk. No começo lá tem aquela que o Hulk ele dá a volta ao mundo, né? Tudo. Cada história ele encontra um personagem diferente. Ele conhece lá o Cavaleiro Árabe, ele conhece a Sabra, ele enfrenta Isso. o. Ai, como que chama os soviéticos lá? Ele enfrenta a equipe soviética. Então ele. Aí ele tem uma história que ele acaba indo para o espaço, e quando ele volta para a Terra, é até a primeira vez que eu vi o Rocket Raccoon. Ele conhece o Hulk no espaço. Quando ele volta para a Terra, o Hulk acorda, mas não é o Hulk, é o Banner, no corpo do Hulk. Aí tem uma sequência de histórias lá que o Banner tá todo feliz, ele tá tentando consertar as coisas que o Hulk fez. Tem até uma história que ele tá reconstruindo uma cidade, reconstruindo várias casas. Aí, na sequência, tem um vilão do Doutor Estranho que quer atacar o Doutor Estranho e ele tenta usar o Hulk. Então ele começa a mexer na cabeça do Hulk e traz o Hulk, a personalidade do Hulk de volta. Só que daí o Banner, quando ele vê aquilo de novo, o Banner não suporta. E ele se retrai mais ainda. Então o Hulk vira basicamente um animal, arrebentando tudo que está na frente. Aí o Doutor Estranho tentando resolver a situação seria matar o Hulk. Não tem o que fazer, o Hulk está destruindo tudo. Então o Doutor Estranho consegue uma outra alternativa. Ele manda o Hulk para uma encruzilhada dimensional. Exatamente, que é para mim a segunda melhor fase do Hulk. Foi lançada agora também, quem quiser procurar a Encruzilhada, saiu pela editora Abril, na época. Ficou muitos anos o pessoal falando como vamos lançar isso, porque não tinha a Panini sempre falou que não tinha um jeito de lançar isso. Lançou agora, Encruzilhada, que é uma das, na minha opinião, é a segunda melhor história do Hulk, na minha opinião. Acho fantástico isso daí também. Lançado agora. E sempre o Doutor Estranho mandando o Hulk para as emboscadas aí, né? Porque também tivemos em Planeta Hulk a mesma coisa, né? É sempre o Hulk que para mim também para mim é a terceira maior história do Hulk. É Planeta Hulk. Sim. Juntamente com o Du, só uma coisa que você falou, a gente tava falando sobre a divisão e depois teve a fase do John Byrne e quando volta tivemos aquela treta imensa dos Vingadores com o Hulk, que saiu na mensal também. O Hulk se torna cinza de novo, né? Que nós temos aqui. Tem uma aqui, que dá pra ver. Ó. O Hulk se torna cinza de novo, né? Essa minha edição aqui é uma que eu também gosto dessa fase demais aqui, Contagem Regressiva. Uma boa minissérie. Não tem também a Panini também não relançou isso. Aqui no Brasil são 4 edições nas revistas mensais, tá? De 123 a 126. Tá bom? Então, 4 edições aqui, tá? 123 a 126, tá bom? Aí saiu aqui, Contagem Regressiva é quando o Hulk ele é contaminado por um vírus. Quando ele ainda era Dr. Banner, tá? Ele não sabia, mas ele foi infectado por um vilão chamado Louco, que é irmão do líder, o maior vilão do Incrível Hulk também. Ó, quem for atrás disso aqui, uma boa história para ler, do Peter David. Peter David também revoluciona o herói. As melhores histórias sempre estão na mão do Peter David também. Sim, o cara é muito bom. O cara é muito bom mesmo. Peter David é demais. As melhores histórias estão na mão dele. Como a gente tava falando, Futuro Imperfeito é da mão dele, né? Do Peter David. Temos agora Maestro, falando sobre o Maestro, né? Que saiu agora. Inclusive, o Renan, do Guia do HQs, eu vi ele esses dias mostrando que ele tinha comprado o Maestro no site dele. Essa mesmo, Maestro é top. É do Peter David também. Muito boa também. Du, e aí o Hulk, ele se volta cinza de novo. Aqui, nós vimos aqui, né? Mas por que a personalidade ficou tão diferente que ele vira até o Sr. Tira-Teima depois? Um guarda-costas. O Hulk se tornando um guarda-costas. Então, na fase do Byrne, o que acontece? O Dr. Samson, o Hulk estava na encruzilhada e ele volta para a Terra. O Samson vai lá atrás dele, consegue capturar o Hulk. Quando ele captura o Hulk, ele coloca numa máquina que separa os dois. Exatamente. Ah, legal, separou. Agora quando acontece a divisão. A SHIELD decidiu.
vamos matar o Hulk. O Samson vai lá e tenta soltar ele. Só que daí o Hulk, sem nada do Banner, ele só sabe Não tem destruir. controle, não tem controle nenhum. Tá? Aí eles mostram que a máquina, ela separou, mas ela não separou assim de maneira perfeita. Cada um deles ficou com metade da personalidade só. Então as emoções mais fortes ficaram no Hulk. Então por isso que o Banner estava começando a fazer algumas coisas erradas, tudo. Ele não conseguia tomar decisões. Aí o Hulk vai ficando cada vez mais selvagem, mais furioso. Reúne Vingadores, Vingadores da Costa Oeste, todo mundo vai para cima dele. E quando o Hulk cai, não é exatamente por causa que os heróis estão unidos batendo nele. É Exatamente. porque ele começa a A sofrer os instabilidade. efeitos da instabilidade. Aí ele é colocado na máquina de novo para restaurar ele. Não lembro se eles falam isso na hora, mas o Rick Jones cai na máquina também. E quando o Banner sai da máquina, não sai o Banner, não sai o Hulk verde que todo mundo conhecia, sai ele cinza. E o cinza é aquilo, ele é um pouco mais fraco, ele é menor, só que ele é mais articulado. É aquele negócio, ele é aquele cara mal-humorado, aquele malandrão, tudo. Tem outro aqui, ó, Hulk cinza aqui, ó. É bem esse daí, esse Hulk. É ele mesmo. Apesar de ele não ter a força física do Hulk verde, mas a sua malandragem, a sua inteligência o transforma tão perigoso quanto o Hulk verde, né? Quem já leu qualquer história do Hulk lutando com Coisa, é sempre aquele negócio, o Coisa sabe brigar, ele aguenta o Hulk durante um tempo, mas derrubar o Hulk ele não consegue. Só que daí teve uma fase que o Coisa ele estava mais turbinado nos poderes dele. Ele estava até maior, mais forte, e ele enfrenta o Hulk cinza. E eles lutam 2 vezes. E na primeira vez, o Hulk cinza perde. Uhum. Só que daí o Hulk, quando vai lutar de novo com Coisa, ele pensa assim, cara, eu tentei lutar com ele só na força, mas não dá, eu não consigo ganhar dele assim. E ele começa a usar táticas de luta, e ele ganha do Coisa. Exatamente. Mesmo Coisa sendo mais forte do que... Tipo, ele devia estar com a força do Hulk verde. E o Hulk cinza ganhou dele. Exatamente. No Imortal Hulk dá pra ver mais ainda o que é essa diferença. Então, o Hulk, igual eu tava falando, o Banner tem esse problema de personalidade. A personalidade dele do Hulk, o Hulk verde, se formou na infância dele. Ele reprimia todos os sentimentos. Então, o Hulk verde... Cara, essa história eu gostei. O Coisa derrubando o Hulk com um soco. Mas quebrou o braço, né? Acabou com o braço dele. Não, é engraçado. 3 que eu vi derrubando o Hulk com um soco só. O primeiro que eu vi foi o Homem de Ferro. O Homem de Ferro conseguiu derrubar o Hulk. Na extinta Heróis da TV. Da TV 90. Só que no meio da briga, o Hulk pega um avião e joga no Homem de Ferro. Até o Tony Stark fala assim, caramba, é meu jatinho favorito. E a explosão do jato deixa o Hulk meio grogue, assim, meio sem ver o que está acontecendo. Ele canaliza toda a força da armadura para um punho. Um murro só. E ele dá um murro e a armadura trava. Exatamente. A própria armadura não aguenta a força necessária para derrubar o Hulk. E olha que aquela armadura parecia ser mais forte que as atuais. O segundo que eu vi derrubando foi o Samson. O Samson ele é quase tão forte quanto o Hulk. Só que ele mesmo explica. Exatamente. Tem o Banner trabalhando dentro da cabeça do Hulk. Fez o Hulk começar a imaginar os inimigos dele. E quando o Hulk percebeu... O Fanático e tantos outros. O Thor. Quando ele percebe assim, ninguém tá me ferindo, o Hulk cruza os braços e fala, não vou mais lutar. Tipo uma criança mesmo. Não vou mais lutar. Aí o Samson chega, e comigo você luta? Não, você também não é de verdade. E o Samson vai e acerta um soco e derruba ele. Quebra a mão também. Quebra a mão, tanto que na história seguinte ele tá lá com a tala, com a mão toda engessada, porque quebrou a mão para derrubar o Hulk. Então derrubar o Hulk não é fácil. Você tem que pegar ele distraído, tem que pegar ele calmo. E aí nas HQs tivemos alguns crossovers do Hulk também com a outra editora, né? Tivemos alguns... Tivemos esse aqui que foi... Apesar de eu gostar muito, aqui temos aqui, ó. Hulk versus Batman, né? Ficou legal, eu gostei. Posso falar a verdade? Forçam bastante aqui. Mas essa aqui porque é não fantástica. Era o Batman do Morto. Isso aqui, ó. Batman versus Hulk. Sim. Isso aqui é o Grandes Encontros Marvel DC. E tivemos um outro encontro aqui dele. Aqui, ó. Hulk versus Superman. Isso aqui é muito boa, hein?
Muito boa. Os Boa primórdios de mesmo. cada um dos dois. Hulk já era Hulk verde, mas era bem no começo de carreira. E Superman também, uma boa história. Inclusive, o Superman tenta segurar o Hulk no Mata-Leão, ele não consegue segurar. Ele mesmo fala, fala, eu não vou conseguir segurar esse cara aqui sozinho. O Superman fala isso. Então, uma coisa legal que eles fizeram aqui não foi aquilo que foi passado para nós no encontro entre o Homem-Aranha e o Superman, né? Que o Hulk dá um soco no Superman e ele aguenta, segura o soco. Não tem Simplesmente cabimento. parado levando socos. E não acontece nada em volta também, né? Não, não acontece nada. Aí é que tá o negócio, estranho, né? Pô, como não acontece nada? Sendo que lá o Super-Homem enfrentando o Apocalipse, e quando os dois começam a se bater, as janelas quebram por causa das ondas de choque do soco. Exatamente. E a briga ali com o Hulk seria no mínimo nesse nível. No mínimo. Exatamente. Aí tivemos a parte também, o Hulk ele foi passado para nós para live action. E aí, o que você achou das live action do Hulk? Primeiramente, tivemos aquele Hulk do Lou Ferrigno, do Bill Bixby, que é icônico, né? É icônico. Todo mundo sabe quem são os dois, né? Apesar do Bill Bixby ter falecido, né? Mas ele foi... Inclusive, ele não usava o nome de Bruce Banner, ele usava o Dr. David Banner, né? Eles achavam que Bruce não era um nome assim, muito masculino, muito forte. Apesar do nome do Bruce Banner ser Robert Bruce Banner, né? Isso, Robert Eles Bruce colocaram Banner. David Banner. Eles colocaram David Banner na série, né? Muito Doutor bom. David Banner, médico, cientista. Exatamente, exatamente. Era E o Hulk ali não tinha como fazer CGI, né? Era impossível fazer um CGI do Hulk na época. Aí eles pegaram um homem, um cara que fazia alterofilismo, né? Que é o Lou Ferrigno. E aí tivemos um Hulk pintado de verde, né? É isso mesmo, pintado de né? verde e E sapatilhas, uma né? peruca. Aquela Foi? peruca também era muito legal. É uma coisa horrível, né? Cara. Quando eu era criança, eu acreditava, meu, naquilo. Quem não acreditou, quem não assistiu? E quem não Depois assistiu aquilo lá, pô, aquilo era fantástico, cara. eu não assisti assim depois de adulto, né? Eu acho que pode me dar aquela decepção de coisa assim que ficou datada, né? Uhum, sim, Mas era muito bom, cara. Pelas limitações da época. É igual sim. numa sessão de cartas antiga da Abril, eles comentam, alguém perguntou de algum filme de algum personagem, se fizer um filme não vai ficar legal? Daí fala assim, olha, o problema é que às vezes tem limitações do que dá para mostrar num filme, isso lá nos anos 90. E tem muitas coisas que é legal nos quadrinhos, mas que não funcionam no filme. Eu acho que é por isso que a Manopla do Infinito ela não tem efeito colateral nos quadrinhos, porque qualquer um que botar ela na mão, o que a pessoa pensar se torna realidade. Uhum, Não tem nada do estalar de dedos. Tipo, por que o Thanos ficou daquele jeito, tudo deformado? Nos quadrinhos não acontece isso. não. O Thanos coloca um negócio e tudo que ele pensa se torna realidade. E acabou. Exatamente. Ele dá a impressão que ele só mostra a manopla para mostrar, aqui, ó, pra você, ó. Mais ou menos isso. O doente tivemos um filme de 2003, né? O Hulk do Ang Lee, que foi o Eric Bana, né, que fez Bruce Banner. Mas ali, cara, aquele filme, vou falar sobre aquele filme, aí depois se quiser dar as suas impressões. Tivemos aquele filme lá, tivemos um Bruce Banner, que não era um CDF, praticamente, mas tivemos uma coisa interessante. Um Hulk, porém um Hulk que chegava a ter 10 metros de altura aí, 10, 15 metros de altura, cada vez ficava mais nervoso. Cara, eu acho que ali eles fugiram um pouquinho da realidade, né? Fugiram bastante. Porque eles sempre colocam assim que o Hulk ele fica mais forte. O Wolverine fala, ele fica mais denso, mas não maior em tamanho. Eu acho que não tinha como mostrar aquilo, explicar como ficaria mais denso, talvez eles colocaram como se crescesse mais, né? Sim. Ali mostra a personalidade do pai dele também, né? Naquele filme, que foi o Nick Nolte que fez o pai dele, né? Ele explica um pouquinho. O pai dele era o David Banner. David Banner, exatamente. Eles colocaram o nome de David Banner, uma homenagem, né, ao Bill Bixby aí, que tinha já falecido. E aí, ali nós vemos que tem os experimentos, né, do Hulk, que o pai dele tinha feito com camaleões e tudo mais, né?
E aí, Tem aqueles quando a cachorros radiação bate grandes. nele... Ah, não, os cachorros foi dureza, cara. Apesar da briga ser muito legal, mas os cachorros... Inclusive, eu vou pegar aqui... Deixa eu ver se é nessa... Não, não é nessa aqui. Não é nessa aqui. Eu não vou conseguir pegar agora. É Tem aquela lá foi tirada de uma HQ dos cachorros que enfrentam três cachorros mesmo enfrentando o Hulk sobre efeitos da radiação gama também. Tem uma HQ que explica sobre aquilo lá. Mas eu particularmente não gostei muito daquilo lá dos cachorros serem também irradiados com bomba gama, os experimentos do pai dele. É um filme que não fez muito sucesso. E aí depois, em 2008, eles fazem uma continuação barra reboot, né? Do Uhum. Edward Norton, né? Que a gente não sabe até hoje se é um reboot ou se é uma continuação. Vamos deixar com que é um reboot, porque ele faz parte do universo cinematográfico Marvel. O Edward Sim. Norton, ele era para estar continuando os filmes, tanto em Vingadores e outros filmes que apareceu. Porém, com problemas que ele teve muitos problemas com a Marvel e de direção, falou que era muito difícil de lidar. Ele é substituído pelo Mark Ruffalo. É isso, né? Uhum. Para mim, melhor troca que fizeram. Melhor troca que fizeram. Sim. Apesar do Hulk do Mark Ruffalo não ser, ser um bananão, porque quando eles adaptaram o arco de Thor Ragnarok, o Hulk jamais perderia daquele jeito pro Thor. Apesar de ser um filme bacana, Thor Ragnarok, eles tentaram adaptar Planeta Hulk com o Hulk sendo gladiador, mas o Hulk em Planeta Hulk não era daquele jeito. Que foi mostrado ali No pra nós. Planeta Hulk, ele quase mata o Surfista Prateado. Aí Exatamente. quando adaptaram para o desenho animado, ele enfrenta o Bill O Raio Bill Beta. Beta. O Bill Raio Beta e o Thor estão ali. Não tem como saber qual dos dois é o mais poderoso. Exatamente. Porque o que ele tinha em força bruta, que igualava ele ao Thor, o Odin ainda dá um martelo que iguala os outros poderes. Ou seja, os dois são iguais. Exatamente. E ele quase morre na mão do Hulk também. E o Hulk sai tipo, tô nem aí. Bato Exatamente. mesmo, tô nem aí. Desenho muito bom. Desenho muito bom mesmo. Uma animação Planeta Hulk. Ou, se vocês quiserem encontrar isso, quando o Du falou a respeito dele enfrentando o surfista, é Planeta Hulk na HQ, tá? Que foi banido também pelo Doutor Estranho e pelos Illuminati ali. E aí o Hulk volta pra Terra, né? Mas vamos falar dos filmes. A gente vai voltar nisso daí. Vamos falar dos filmes para nós terminar os filmes. E depois tivemos toda essa... Aí temos o Mark Ruffalo até hoje. E aí a gente fala agora da série que vai vir para nós da Mulher Hulk, né? Que vamos ter a prima. Ela é prima, a Jennifer Walters. Ela é uma advogada. Ela é prima do Dr. Bruce Banner. E interessante que ela se transforma. Conta para nós aí do jeito que ela se transforma para nós. O Bruce, ele estava preocupado com quão responsável ele seria juridicamente pelo que o Hulk fazia. Então ele vai atrás da pessoa que ele mais confia que podia ajudar ele nisso, que era a Jennifer Walters, que é prima dele, deve ser por parte de mãe, né, já que os nomes são diferentes. Exatamente. E daí o que acontece? Ele chega lá para ela e conta tudo o que está acontecendo. Ela começa a aconselhar, só que ela estava trabalhando num caso que é direto de encontro contra os interesses da máfia local. E eles tentam matar ela. Então eles chegam lá, eles atiram, e o Banner, ele chegou a... no começo ele não ia ser cientista, ele queria ser médico. Então ele tinha conhecimentos de medicina. E então ele pega ela levou tiros, e ele vê que ela precisa de uma transfusão de sangue. Ele sabe que o sangue dela é igual ao dele. E ele não tem alternativa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e usar o meu sangue. Ele leva ela para o hospital em seguida, só que lá falou, ela foi baleada, você tem que prestar um depoimento para a polícia. Então deixam ele numa sala, e quando voltam, só tem um buraco na parede. Só que os mafiosos sabem que a Jennifer está viva e vão atrás dela. Exatamente. Quando eles chegam no quarto, que ela olha para eles e reconhece eles, ela fica com aquela raiva e ela começa a bater em todo mundo. Ela se torna assim a versão feminina do Hulk. Tanto que a primeira série dela chama A Selvagem Mulher Hulk. Exatamente. Tem todo um arco de história lá, até que ela vai parar nos Vingadores. Ela entra para a equipe dos Vingadores. Ela participa de Guerras Secretas, depois ela vai para o Quarteto,
porque o John Byrne adorava ela. Então ela é uma das melhores personagens. Tanto que a versão dele, assim, é a versão que eu mais gosto da Mulher Hulk. Ela quebra a quarta parede, assim, né? Por que ela não é selvagem? Por que ela não é biruta igual o Hulk? Ela tem esses problemas de personalidade. E a radiação gama, eles definiram que ela liberta uma parte da sua personalidade. Então, no caso, o Hulk tem personalidade fragmentada. Então, quando ele se transforma, cada transformação dá uma personalidade para ele. Já a Jennifer Walters, ela fala assim, que ela é... A forma humana dela é mais retraída. Enquanto quando ela se torna Mulher Hulk, ela é bem extrovertida. Então vai dando essas diferenças, assim. E a versão dela atual eu não gosto não. Muito estranho. Não gosto. Também não. É daquela bombada lá, também não ficou legal. Ansioso para ver a série, né? Vamos ver. O Mark Ruffalo já está ele é contratado para participar da série. Vamos ver como é que vai sair. Como é que eles vão fazer o Hulk na série. Também ansioso para ver aí. Du, alguma coisa mais que você queria falar aí para nós do Hulk? Uma recomendação assim que você gostaria que os caras que vão acompanhar a gente aí, que pode ler para nós aí, ou podem ler, né, para eles, o que você acha aí de uma recomendação? Olha, quem conseguir pegar aquela coleção histórica da Marvel é muito boa. Eu tive pegando, eles pegam toda a fase que a Abril publicou, eles publicam lá. Eu acho que eles estão na encruzilhada agora, né? Saiu da série, mas está ainda ali, contando tudo. E Hulk Imortal também é muito bom, porque eles começam a usar também essas coisas que os outros roteiristas acrescentaram nas histórias dele ao longo do tempo. Explica bem esse negócio da personalidade dele. E, por exemplo, o Hulk Verde, que aparecia lá nos anos 60, 70 e 80, é a personalidade do Hulk que foi criada quando ele era criança. Por isso ele é mais selvagem, por isso ele fala daquele jeito meio errado. Hulk esmaga. E já o Hulk cinza, também é conhecido como Joe Tirateima, ou Joe Fix-It, né? Conserta tudo. É baseado na personalidade dele de adolescente universitário. Por isso ele é mais malandrão, ele é mais daquele jeito assim. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Essa fase aqui, ó. Sim, essa fase é muito legal do Hulk. Ele usava terno. Porque, para e pensa, um adolescente, um universitário, o que ele quer? Ele quer se vestir bem, ele quer se dar bem com as mulheres, ele quer ter dinheiro. E nessa fase ele tinha tudo. Ele conseguiu tudo isso. E o respeito, né? Tudo que ele queria, né? Sim, ele queria respeito. O Hulk Verde quer ficar sozinho. A criança, quando está chateada, ela quer ficar sozinha. O adolescente, ele quer respeito. Ele quer ser melhor que os outros. Então é isso que cada personalidade do Hulk busca. Tanto que essa fase do Hulk cinza, ela termina com isso. O Dr. Samson e o mestre do picadeiro, eles hipnotizam o Hulk para fazer uma terapia, e durante essa terapia juntam as três personalidades dele. A Hulk cinza, a Hulk verde e o Banner. E eles conseguem fazer essas três personalidades ficarem juntas durante pelo menos um tempo. Que é no MCU ela foi adaptada, que é o Hulk que aparece no Endgame lá, no Vingadores Ultimato. Isso, bem isso mesmo. Gritos Silenciosos, tá? Quem quiser achar isso aqui, é Gritos Silenciosos, que fala sobre as três personalidades em uma só aqui, ó. Sim, e como eles falavam na época, ele tem o melhor dos três. Exatamente. Fisicamente, ele é tão grande, tão forte quanto o Hulk Verde, ele é tão inteligente quanto o Banner, e ele é tão sacana na hora de brigar quanto o Hulk Cinza. Então ele é o melhor dos três. Exatamente, exatamente. Pô, Du, muito obrigado, Du, pela conversa. Então, Du, eu acho que eu recomendo ao pessoal, então, do jeito que você falou aí, recomendo Hulk Cinza, Gritos Silenciosos, que é muito bom, Encruzilhada, Futuro Imperfeito, Futuro Imperfeito, Planeta Hulk e Hulk contra o Mundo, né? Que ele volta na sua maior força. Acho que essas 6 aí é a melhor HQ que você pode ler aí do Hulk, que é fenomenal. O Hulk contra o Mundo, eu acho que ele é a versão mais poderosa do Hulk. Sim, a versão mais poderosa. Ele é a versão mais poderosa. Porque quando ele perdeu tudo em Planeta Hulk, né? Ele tá no seu ápice de raiva, né? E quando ele volta... E depois o cara ensina a canalizar a raiva. Exatamente. Pô, o cara aguentou o grito do
do, O Raio Negro. do Raio Negro, pô. E o Raio Negro, ele não sussurra, ele Um, o cara gritou. O cara gritou na cara dele, ele aguentou. Você viu o tamanho, a força e a raiva que ele tava. Aí eu lembro que ainda a Panini colocou, eu lembro assim, agora o universo Marvel tem 2 homens sem medo. Um era o Demolidor e o outro era o Hulk. Não, porque o Hulk é igual tem o Sentinela, que seria o Superman da Marvel. Ele Exatamente. tem o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Ele briga com o Hulk. Os dois se arrebentam, mas o Hulk termina a luta em pé. Exatamente. Exatamente. Ou seja, Pô, cara, a força do Hulk é além de 1 milhão de sóis. E no Hulk Imortal, acho que explica bem porque o Hulk é tão forte. Qual é a fonte da força dele. Putz, que legal. Que legal, é top. E dá a mesmo. entender que é o segundo ser mais poderoso da Marvel, é a fonte de força do Hulk. Verdade. Cara, o Hulk, na realidade, é o meu terceiro herói preferido na verdade, o segundo preferido da Marvel, né? O primeiro é o Demolidor, tô deixando aqui claro pra vocês, o primeiro é o Demolidor, mas o segundo é o Hulk. Gosto muito das histórias do Hulk. O Demolidor mais, assim, da Marvel por causa do meu pai. Meu pai começou a ler Demolidor e passou pra nós, né? Lendo o Demolidor, inclusive o Frank Miller. Mas isso aí vai ser um dia pra uma outra história. E eu vou deixar pro Du também pra gente conversar sobre essa história. Galera, uma boa noite pra vocês aí. Muito obrigado. Nós estamos terminando aqui nossa live. Muito bom, Eduardo. Muito obrigado por a gente conversar sobre o Hulk. O Hulk tem história pra caramba. Os filmes fizeram muito sucesso. Dou graças pelo Edward Norton ter saído fora, apesar de ser um excelente ator, mas ele não tinha se dado bem com a Marvel. Ele queria cachês astronômicos. O estilo dele não era para uma coisa assim tão longa. Exatamente. Ele falou numa entrevista que ele não queria trabalhar tanto tempo numa coisa só. Exatamente. Esse compromisso. Eu acredito que ele se arrepende dessa bobagem que ele falou. Eu acredito eu. Eu já ouvi rumores que ele se arrepende disso que ele falou. Dessa briga que ele teve. Porque eu acredito o Mark Ruffalo foi muito bem, apesar do seu Hulk, somente nos últimos filmes, foi muito fraco. Galera, foi fraco. Pessoal, uma boa noite. Nos acompanhem lá no nosso canal, Pai e Filha HQs. Temos alguns vídeos lá. Ainda não falamos nada sobre o Hulk. Mas logo teremos um vídeo de origem e uma história de esmiuçando HQ. Uma boa noite. Valeu a todos. Boa noite. Obrigadão, Luciano. Até a próxima.